Internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico na sua TV Geração Z. É um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje estamos aqui com o Francisco Petros. Ele é advogado e economista e vai comentar bastante sobre a lei anticorrupção e a situação político-econômica nesse momento atual do Brasil. Mas se você quiser participar, aí no Participe, clique, faça pergunta ou comentário que nós responderemos. Vamos para a economia nessa semana, começando hoje, dia 3 de agosto. Fechou o índice Ibovespa na sexta-feira, 50.864 pontos. Em julho, uma queda desse índice de 4,17%. O dólar na sexta-feira, como sabemos, fechou a 3,4247 para venda, alta na semana de 2,32%. No mês de julho, a alta foi de 10,16% e no ano quase que 30% do aumento do dólar em relação ao real. Teremos a divulgação da ata do Copom. O comunicado após a reunião da semana passada indicava que o aperto monetário chegaria ou chegou ao fim. Vamos ver. O IBGE divulgará dados da indústria de junho. Espera-se a continuidade do cenário declinante para a indústria. Sai o IPCA de julho e a projeção anualizada deve chegar ao redor de 9,50% de inflação nesse índice, o IPCA. Nos Estados Unidos, o desgaste, ou o destaque, melhor dizendo, será o relatório de emprego. Caso continue em melhora, provavelmente poderá deflagrar nos próximos meses o aumento dos juros naquele país. Em aumentando os juros nos Estados Unidos, com certeza nós teremos uma pressão adicional para aumentar o dólar aqui no Brasil. Na China sairão dados de inflação e da indústria. Acabou de sair a pesquisa Focus, inflação projetada para 2015, o IPCA, 9,25%, semana passada 9,23%. O PIB de 2015, que a semana passada estava projetado negativo 1,76%, agora 1,80%. Selic, fechamento 2015, o mercado ainda aposta que seja mantido esses 14,25% da Selic definida na reunião da semana passada. Balança comercial 2015, positiva, 6 bilhões e 400 milhões de dólares. Investimentos estrangeiros para 2015, a semana passada, o mercado projetava 65 bilhões e 700 milhões de entrada de investimentos. Agora está projetando 66 bilhões. Câmbio final de 2015 aumentou um pouquinho, a semana passada era R$ 3,25 por dólar, agora R$ 3,35 por dólar. Câmbio final de 2016, a projeção 3,49%. Tem um slide que eu pediria para a técnica colocar no ar. Isso é o que aconteceu com a Selic em 9 anos, quer dizer, uma escada bastante crescente. Isso aumentou os juros de maneira geral no Brasil da ordem de 40% para o consumidor na média. Se você considerar aí o cartão de crédito, aumentou muito mais, né? O cartão de crédito está com juros acima de 300% ao ano. O chama atenção dessa semana, publicado na revista Exame, matéria sobre Michael Reid, que é jornalista da revista The Economist e escritor. Dentre as principais nações ricas e emergentes, o Brasil se situa entre essas nações ricas e emergentes. O Brasil é o país em que o comércio internacional tem menos relevância. A soma das exportações e importações em percentagem do PIB para alguns países. Coreia do Sul, 87%, Alemanha, 75%, México, 63%, China, 47%, Argentina, 25%, Estados Unidos, 24% e Brasil, 21%. O Brasil está mal classificado no Índice de Liberdade Econômica, que é calculado pela Heritage Foundation, com sede em Washington.
A nota considera, olha os fatores que essa nota considera: o direito de propriedade, os gastos do governo, o nível de corrupção, o sistema tributário, as regras do mercado de trabalho, a legislação sobre o fluxo de capital e a abertura comercial. Essa pesquisa envolve 186 países. Os números para alguns países são os seguintes, lembrando que a nota 100, a nota máxima, é a melhor posição. Hong Kong, 90,1%, Singapura, 89,4%, Austrália, 82%, Estados Unidos, 75,5%, Reino Unido, 74,9% e Brasil está na 114ª posição com 56,9%. Segundo Michael Reid, se o Brasil não abandonar seu flerte com o Estado corporativo, não conseguirá atender às demandas de seus cidadãos por mais oportunidades e melhores serviços. E um outro ponto, também é preocupante a atual situação do mercado externo brasileiro, onde o déficit em conta corrente está estimado em 80 bilhões de dólares para o ano de 2015. Esse déficit em conta corrente soma o resultado do comercial e os outros relacionamentos que o Brasil tem com o exterior, na área financeira e etc. Um déficit de 80 bilhões. A previsão de entrada de investimentos, vocês viram que eu comentei, está na ordem de 66 bilhões, então nós teremos algo negativo em torno de 15 bilhões de dólares, talvez usemos as reservas. Hoje, queridos internautas, estamos aqui com Francisco Petros, que é advogado sócio do escritório Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros. Ele é economista e membro do conselho suplente da Petrobras. Petros, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, Roberto. Petros, as notícias são negativas, não tem um horizonte melhor aí, não? As notícias estão muito negativas e eu acho que o grande ponto, vamos dizer, que me preocupa dentro dessa conjuntura é a falta de saídas claras, né? Não é propriamente só a conjuntura. Me parece que nós estamos numa crise estrutural que mereceria maiores reparos, inclusive da classe política, né? Economicamente nós estamos com indicadores ruins, mas antes de começar o programa você estava comentando com muita propriedade de que se você olhar os pontos que nós estamos negativos, foram falhas simples, que teoricamente poderiam ser corrigidas mais facilmente. Então leva ao raciocínio de que talvez a crise forte mesmo seja política. A crise ela é fundamentalmente política. Nós temos um problema estrutural na economia, mas ele não vai ser, esses problemas não serão resolvidos se nós não tivermos uma solvência política. E o que há hoje no Brasil é uma interdição das saídas econômicas, das reformas estruturais que o Brasil precisa, da reforma do Estado, da melhor implementação das políticas sociais e assim por diante, se nós não tivermos caminhos e fluidez da classe política para solucionar. Isso é uma coisa altamente preocupante do meu ponto de vista. Petros, você é um grande especialista na lei anticorrupção. Como é que está esse cenário no Brasil? A gente está cansado de todo dia ouvir falar de Lava Jato, agora está na 17ª fase, eu não sei quando termina. Qual é esse cenário para frente? Olha, o cenário de corrupção no mundo, de uma maneira geral, eles têm uma divisão básica. Existe aquela corrupção que é uma corrupção usual, que é combatida pelos sistemas legais dos diversos países, que tem uma repercussão econômica limitada. Existem países nos quais, dentre os quais o Brasil se enquadra hoje, que é aquela corrupção sistêmica, é a corrupção preocupante, que tem efeitos, inclusive de natureza macroeconômica, mais sensíveis. E hoje, o cenário do Brasil, esse relacionamento entre o público e o privado tem que ser revisitado e reestruturado. A lei anticorrupção é um destes mecanismos de modernização das relações privadas e públicas, ou seja, a relação privada e pública. Ela foi concebida por força de tratados internacionais,
sobretudo no âmbito da OCDE, que é a organização que reúne os países mais ricos, e o Brasil internalizou essa legislação por meio desta lei chamada Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa. Ela foi assinada no Brasil no exato momento em que este grande escândalo surgiu. Então ela ganhou um protagonismo momentâneo, mas nós estamos tratando de um problema estrutural que precisa ser revisitado. Uhum. Petros, você conhece bastante a Petrobras. Como é que uma empresa em que tem uma estrutura, tem funcionários técnicos muito bons, tem um sistema de compliance, como é que chegou nesse ponto? Roberto, eu sou conselheiro suplente da empresa, sou conselheiro titular da BR Distribuidora, eu prefiro não falar especificamente da empresa. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o setor público brasileiro e as estatais em particular necessitam de uma mudança que não é só uma mudança do ponto de vista normativo. É preciso que as pessoas se convençam disso. Se nós fizermos uma apreciação de como a lei das SA, por exemplo, lei das sociedades anônimas, trata a relação entre os diretores, os conselheiros, no tratamento dos negócios, ou as próprias leis que regem o setor público brasileiro, nós encontraremos um arcabouço legal, normativo, bastante razoável, para que não aconteçam estes desastres. Além do mais, há uma questão cultural. Quer dizer, independente do arcabouço legal e normativo, de uma maneira geral, nós temos uma percepção de que existe uma cultura da expropriação dos recursos públicos em favor de particulares. Ou seja, a corrupção no Brasil é encarada como um processo, digamos, entre aspas, natural das relações econômicas. Seja por fatores corporativos, corporações interferindo no setor público, seja por relações empresariais em busca de favorecimentos específicos, ou até mesmo nas relações sindicais ou outros tipos de relação. Então, o setor público brasileiro precisa ser protegido através de uma atuação e de uma prática de políticas que defendam o setor público. Então, esta falta de prática é que permite assaltos, verdadeiros assaltos às empresas públicas. Você estava comentando numa pergunta anterior de que, em termos de legislação, falando da lei anticorrupção, em termos de legislação, o Brasil está seguindo o que tem de mais atual aí fora. Dá para traçar um paralelo, e também você comentou, perdão, de que talvez no Brasil a gente seja um pouco mais leniente. Mas dá para traçar um paralelo entre Brasil e Estados Unidos, e Brasil e Inglaterra com relação à lei anticorrupção? Olha, é fundamentalmente a prática do Estado. O Estado norte-americano, o Estado inglês, os Estados europeus, de uma maneira geral, eles são estados que têm mecanismos de defesa da chamada coisa pública. E essas defesas são funcionais. No Brasil, falta funcionalidade. Quer dizer, nós estamos, por exemplo, existem problemas, como, vou citar o exemplo, a ferrovia Norte-Sul, iniciada no governo Sarney, há escândalos da Valec há muito tempo, que não foram punidos. Nós temos escândalos de corrupção advindos do governo Collor, do governo Fernando Henrique, que também não foram resolvidos. Então, o setor público brasileiro, o Estado brasileiro, precisa se defender em relação à usurpação do patrimônio público pelos privados. Então, fundamentalmente, os estados modernos se prepararam para essa função. E o Brasil tem que ultrapassar essa barreira e conquistar um lugar visível de que o Estado está atuando para minimizar o problema da corrupção. Petros, a lei anticorrupção, eu gostaria que você comentasse. Você tem empresas grandes em que, às vezes, não tem
código de ética, tem todo o processo de controle, compliance, mas às vezes um funcionário erra. A lei ela não é forte porque acaba punindo a empresa, ou o fato dela ter toda uma sistemática de proteção, ela é mitigada com relação à lei? Olha, a lei anticorrupção, ela procurou centrar as forças no ente financiador da corrupção, que era a empresa. Nós tínhamos um agente corruptor, um agente que era corrompido, mas se descobriu e se percebeu ao longo do tempo que os financiadores do processo de corrupção, desse processo, eles não estavam cobertos pelas legislações nacionais de uma maneira geral. Daí a necessidade de se punir empresas que financiam a corrupção. Então ela nasceu com este objetivo. E daí se criou uma responsabilização objetiva da empresa. O que isso significa? Que independente da culpa ou do dolo, se provar a existência de um fato criminoso relacionado à corrupção, a empresa será punida. Portanto, um funcionário de uma empresa que corrompe um agente da administração pública, ele será punido enquanto pessoa física, pela lei penal, mas a empresa também será responsabilizada. Daí a necessidade da existência de programas de compliance, fiscalização dos funcionários, treinamento para se verificar que aqueles procedimentos anticorrupção são necessários, seja pela existência da lei, seja pela própria padrão ético e cultural das empresas. Então, essa lei é uma lei moderna, né? E que precisa avançar no sentido de modernizar as relações entre o público e o privado. Como você estava comentando, nessa legislação em que você tem as empresas que, em cometendo atos de corrupção, serão penalizadas, e isso é ótimo. Agora, o agente público, de maneira geral, a legislação não cobre, mas e como é que ele vai ser penalizado? Porque é corrupto tanto quanto, né? O corruptor e aquele que foi corrompido, né? Como é que o ente público vai ser penalizado no caso de confirmar a corrupção? O ente público já existem leis de improbidade administrativa, existe a lei de licitações públicas, existem o próprio Código Penal, enfim, existe já um arcabouço para punir o agente público. E de outro lado existe também o agente corruptor pessoa física. Esta lei, ela centrou as preocupações em relação às pessoas jurídicas, que são verdadeiras organizações, muitas vezes, que utilizam a sua estrutura empresarial com o objetivo de promover atos de corrupção. As empreiteiras deste campo estão sendo acusadas exatamente desse processo. Então, é preciso punir essas empresas. Eu creio, Petros, que estamos passando por um momento difícil, como você disse, talvez seja mais político e de confiança, mas eu acredito que todo esse sacrifício vai redundar numa administração, pelo menos das empresas, muito mais preocupada com a lei. Eu espero isso e acredito nisso. Posso pensar assim? Estou certo pensar assim? Eu acho que tem 3 aspectos que são importantes para que a gente encaminhe. A primeira é que o Estado parece que começa a dar sinais de que está se mobilizando para evitar e para punir os chamados malfeitos, os atos criminosos que são feitos contra o patrimônio público. Isso é fundamental que ele esteja organizado para isso, por meio das controladorias dos estados, dos municípios, da própria União, por meio do Ministério Público Federal, das polícias, enfim, que haja essa preparação. Um segundo movimento importante é que as empresas têm de entender que a corrupção é um elemento nefasto do ponto de vista sistêmico e do ponto de vista particular. Por quê? Porque ela cria uma incerteza em relação aos negócios da empresa que certamente irão prejudicá-la em algum momento. Então, esse é um segundo campo que nos dá esperança, essa
expectativa de que as empresas comecem a perceber a importância da corrupção como elemento nefasto aos seus negócios, exista. E um terceiro aspecto é que este processo seja culturalmente impregnado na sociedade. Porque a corrupção, ela tem que passar, ela tem de deixar de ser elemento cultural. Existe um exemplo que eu vi recentemente num artigo que eu li. Em Nova York, os diplomatas que utilizam automóveis, eles não são multados quando estacionam em lugar proibido. Aliás, são multados, mas as multas não podem ser cobradas. E a cidade de Nova York insiste em fazer a cobrança como um ato de demonstração da falta de colaboração desses diplomatas. Ou seja, não há punição. Mas, independente disso, observa-se que países onde a corrupção não é culturalmente existente, como os países nórdicos, não há, por parte dos diplomatas desse país, de infringência à lei. Em compensação, países como o Brasil, ou países africanos, ou países árabes, os diplomatas insistem em estacionar em lugares errados e tem uma taxa de multas muito altas. O que isso significa? Que não é só a punição que faz com que as pessoas não pratiquem a corrupção, mas existe toda uma cultura, um ato ou uma visão antropológica de que a corrupção é parte da cultura. Isso tem que acabar no Brasil. E isso é fator de educação, é fator de civismo, a própria mídia pode colaborar com isso e temos que acabar isso. Desde aquela corrupção básica de comprar um guarda de trânsito, até conseguir um favor numa repartição pública, até a grande corrupção de uma empreiteira que paga propina para obter obras públicas. Isso tem de acabar. Perfeito. Petros, eu preciso pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos a um intervalo e já voltamos em 3 minutos.